Junho de 2010. Enquanto o Brasil se preparava para o clima de festa da Copa do Mundo, uma notícia começava a circular nos bastidores da Polícia Mineira e Fluminense. Uma notícia que, em poucos dias, rasgaria o véu de glamour que cercava o homem que era, para muitos, o melhor goleiro em atividade no país. Bruno Fernandes de Souza, o capitão e ídolo incontestável do Flamengo, estava no centro de um mistério que envolvia o desaparecimento de uma jovem de 25 anos, Alisa Samúdio. O que parecia ser apenas uma disputa por pensão alimentícia nos tribunais de família revelou-se a ponta de um iceberg de crueldade, planejamento frio e um desprezo absoluto pela vida humana. Hoje, o canal Dissecando Crimes Reais mergulha na cronologia de um crime que desafiou a justiça brasileira e mudou para sempre a percepção sobre ídolos do esporte. Este é o Ato 1. A anatomia de uma tragédia anunciada. Para entender como Alisa Samúdio e Bruno Fernandes chegaram ao ponto de colisão fatal, precisamos desconstruir as trajetórias de ambos. Alisa Samúdio era uma jovem que buscava seu lugar no mundo. Natural de Foz do Iguaçu, ela mudou-se para São Paulo e depois para o Rio de Janeiro, com o sonho de trabalhar como modelo e atriz, em sua busca por visibilidade. Alisa transitou por ambientes de alta exposição, incluindo breves incursões na indústria pornográfica, um fato que, infelizmente, seria usado de forma vil pela defesa do seu agressor para tentar desqualificar sua imagem perante a opinião pública. No entanto, Alisa era, acima de tudo, uma mulher em busca de estabilidade, e essa busca levou a cruzar o caminho de um dos homens mais poderosos do futebol brasileiro na época. Bruno, por sua vez, vivia o auge de sua carreira. Nascido em Ribeirão das Neves, Minas Gerais, ele teve uma infância marcada pela ausência dos pais, sendo criado pela avó. Seu talento debaixo das traves o levou rapidamente ao estrelato. No Flamengo, ele não era apenas um goleiro. Ele era o líder, o batedor de faltas e pênaltis, o capitão que levantou a taça do hexacampeonato brasileiro em 2009. Bruno era visto como o provável futuro goleiro da seleção brasileira na Copa de 2014. Ele tinha dinheiro, fama e uma legião de seguidores que o defendiam com fervor quase religioso. Mas por trás das luvas e do uniforme de herói, escondia-se uma personalidade explosiva, cercada por um círculo de amigos, ou parças, que funcionavam como um exército particular, liderados por Luiz Henrique Romão, o Macarrão. O encontro entre Alisa e Bruno aconteceu em uma festa em maio de 2009. O que começou como um envolvimento casual resultou em uma gravidez não planejada. Para Bruno, Alisa não era uma pessoa, ela era um problema que ameaçava sua carreira e seu patrimônio. A partir do momento em que Alisa comunicou a gravidez, a máquina de opressão começou a girar. Bruno, em sua mente narcisista, não via um filho, mas sim um custo financeiro e um escândalo midiático que poderia atrapalhar sua transferência para o futebol europeu, algo que estava sendo negociado na época. A tensão escalou drasticamente ainda em 2009. Em outubro daquele ano, Alisa Samúdio registrou uma queixa na Delegacia da Mulher no Rio de Janeiro, relatando que havia sido sequestrada por Bruno e seus comparsas. Ela afirmou, sob juramento, que foi forçada a ingerir substâncias abortivas sob a mira de uma arma. Ele disse que eu não sabia de quem era filho, que eu era uma P e que ele era o dono do mundo, relatou Alisa na época. Naquele momento, o Estado falhou. Apesar das evidências e do relato desesperado da vítima, Bruno não foi detido. Sua fama agiu como um escudo invisível, e o caso foi tratado com uma lentidão burocrática que deu ao agressor a sensação de impunidade total. Bruno chegou a dar entrevistas rindo da situação, dizendo que quem nunca saiu na mão com uma mulher, normalizando uma violência que estava prestes a se tornar letal. Alisa, mesmo com medo, decidiu seguir em frente com a gestação. Em fevereiro de 2010, nasceu Bruninho. A existência daquela criança era a prova material que Bruno queria apagar. Durante os primeiros meses de vida do bebê, Alisa viveu escondida, trocando de hotéis e casas de amigas, enquanto tentava na justiça o reconhecimento da paternidade. Ela não queria o mal de Bruno. Ela queria que o filho tivesse os direitos garantidos. Mas para Bruno e seu fiel escudeiro, Macarrão, a persistência de Alisa era uma afronta. Em junho de 2010, a armadilha foi montada com uma frieza assustadora. Bruno e Macarrão
mudaram de tática. Em vez de ameaças diretas, usaram a sedução do acordo. Prometeram a Alisa que Bruno finalmente reconheceria o filho. Daria a ela um apartamento e uma pensão generosa, desde que ela fosse até Minas Gerais para resolver tudo longe dos olhos da imprensa carioca. Alisa, movida pela esperança de dar um futuro ao filho e pela necessidade de paz, aceitou o convite. Ela acreditou na redenção do ídolo. A viagem do Rio de Janeiro para o sítio de Bruno em Esmeraldas, Minas Gerais, foi o início do fim. Alisa foi levada em um carro conduzido por Macarrão, acompanhada de seu bebê. O que ela não sabia era que, naquele momento, ela já era uma sentença de morte ambulante. O trajeto foi marcado por tensão e silêncio. Chegando ao sítio, Alisa foi mantida em cárcere privado, o local, que deveria ser um refúgio de lazer para o jogador e sua família, transformou-se em uma zona de tortura psicológica. É fundamental analisar o perfil psicológico de Bruno e a sua relação de codependência com Macarrão. Bruno era o sol ao redor do qual todos os seus amigos orbitavam. Ele financiava o estilo de vida de todos, e, em troca, eles executavam suas vontades mais sombrias. Macarrão não era apenas um amigo, ele era o executor, aquele que limpava o rastro de Bruno. A lealdade de Macarrão era cega, e ele via em Alisa a mesma ameaça que Bruno via. Essa dinâmica de grupo, o líder narcisista e o seguidor devoto, é o que permitiu que o crime fosse planejado sem que ninguém no círculo íntimo questionasse a moralidade do ato. Nos dias em que Alisa ficou no sítio, o desespero tomou conta. Ela percebeu que não haveria acordo. As ligações que ela fez para amigas naqueles dias mostravam uma mulher acuada, sentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Enquanto isso, Bruno treinava normalmente, aparecia em público e mantinha a fachada de capitão do Flamengo. A dualidade do agressor é um dos pontos mais intrigantes deste caso. Como um homem consegue alternar entre a vida de atleta de elite e a coordenação de um cárcere privado? A resposta está na sensação de onipotência. Bruno acreditava que o corpo de Alisa nunca seria encontrado e que sua palavra sempre valeria mais do que a de uma jovem desaparecida. No dia 10 de junho, a ordem final foi dada. Alisa foi retirada do sítio, sob o pretexto de que seria levada para o tal apartamento em Belo Horizonte. No carro, além de Macarrão, estava um adolescente primo de Bruno, que anos depois daria detalhes escabrosos sobre o trajeto. O destino não era um imóvel, mas sim a casa de um homem conhecido pela sua brutalidade. O ex-policial civil, Marcos Aparecido dos Santos, o Bola. Bola era o especialista em fazer pessoas desaparecerem. Ele era a peça final de um quebra-cabeça de ódio. O crime contra Lisa não foi apenas um homicídio. Foi um atentado contra a dignidade de todas as mulheres que lutam por seus direitos. O desaparecimento de Alisa Samúdio daria início a uma das maiores investigações da história da polícia brasileira, onde cada detalhe técnico e cada depoimento contraditório seriam fundamentais para derrubar a máscara do ídolo. O mundo do futebol estava prestes a colidir com a justiça de uma forma violenta e irreversível. A noite de 10 de junho de 2010 não foi apenas o momento da execução de uma jovem mãe. Foi o início de um dos maiores quebra-cabeças forenses da história policial brasileira. O silêncio que se abateu sobre o sítio em Esmeraldas era apenas aparente, enquanto Bruno treinava e sorria para as câmeras. A engrenagem do desaparecimento forçado operava em Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. A residência de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, não era uma casa comum. Era um cenário preparado para o aniquilamento. A investigação técnica precisaria de mais do que confissões. Ela precisaria que os objetos, as células e os sinais de satélite falassem o que os criminosos tentavam abafar. A cronologia dos eventos, reconstruída minuciosamente pela Polícia Civil de Minas Gerais, aponta que o deslocamento final de Alisa Samúdio começou em uma Range Rover preta, um veículo que se tornaria uma peça central de prova. Dentro do carro, além de Alisa e seu bebê, estavam Macarrão e o adolescente Jorge Luiz Rosa,
a defesa de Bruno sustentaria, por muito tempo, que a Lisa teria sido deixada em um hotel ou que teria partido em um táxi para nunca mais ser vista. No entanto, a ciência começou a contar uma versão diferente antes mesmo de o corpo ser sequer mencionado. O primeiro grande golpe técnico contra a impunidade veio com a aplicação do luminol. Os peritos criminais, ao examinarem a Range Rover de Bruno, encontraram vestígios invisíveis a olho nu, mas que brilhavam intensamente sob a luz química. O sangue de Alisa Samudio estava impregnado no banco traseiro e no carpete do veículo. A tentativa de limpeza foi meticulosa, mas insuficiente para enganar a química forense. O DNA extraído dessas manchas confirmou, com 99% de certeza, que Alisa estivera naquele carro em condições de violência. Sangue em um carro de passeio não é compatível com uma despedida amigável em um hotel. A presença de material biológico da vítima dentro do carro do ídolo foi o primeiro elo da corrente que levaria o goleiro ao banco dos réus. Mas o trabalho da perícia não parou no carro. O foco se voltou para a casa em Vespasiano. Marcos Aparecido, o Bola, ex-policial, conhecia os métodos de investigação. Ele sabia que o sangue é o maior inimigo do assassino. No entanto, a arrogância muitas vezes cega o criminoso. A casa de Bola foi vasculhada por dias, embora o corpo de Alisa nunca tenha sido encontrado, o que gerou uma das maiores controvérsias jurídicas do país. Os vestígios biológicos e a análise do solo foram fundamentais. A ausência do corpo, no entendimento moderno da perícia, não significa ausência de crime. O conceito de corpo de delito indireto foi aplicado aqui com maestria. A prova técnica de que Alisa entrou naquela casa e nunca saiu foi construída através de um cruzamento de dados de inteligência e vestígios físicos residuais. A quebra de sigilo telemático e a triangulação de antenas de celular Herbes foram os heróis silenciosos desta fase. Cada chamada feita por Macarrão, cada mensagem trocada por Bruno e as coordenadas geográficas dos aparelhos de Bola criaram um mapa digital do crime. A polícia conseguiu provar que, no exato momento em que Alisa desaparecia, os celulares de todos os envolvidos estavam operando na mesma célula de sinal, em Vespasiano. A versão de Bruno, de que ele estava no sítio dormindo, ruiu diante dos registros da operadora que mostravam seu aparelho se deslocando em horários que coincidiam com a logística da execução. A tecnologia provou que o crime não foi um impulso, mas uma operação coordenada por rádio e telefone. O depoimento do adolescente Jorge Luiz Rosa, embora não seja uma prova pericial física, serviu como o guia para a ciência. Ele descreveu a cena com detalhes técnicos que foram confirmados pelos laudos. Ele narrou como Bola imobilizou Alisa, como o ato final foi executado. E, o mais sinistro, como os vestígios do crime foram ocultados. Ele mencionou o uso de cães e a incineração de pertences. A perícia vasculhou o local indicado e encontrou restos de tecidos queimados e cinzas que, após a análise laboratorial, continham componentes compatíveis com malas e roupas femininas. A ciência corroborou a narrativa do horror. Outro ponto crucial da análise científica foi a odontologia legal e a antropologia forense. Mesmo sem o corpo completo, pequenas frações de ossos ou restos encontrados em buscas posteriores foram analisados. A defesa tentava plantar a dúvida de que Alisa poderia estar viva no exterior, em uma trama para extorquir o jogador. A contraprova técnica foi o silêncio absoluto de todos os rastros digitais da vítima. Alisa parou de usar cartões, parou de acessar redes sociais e, principalmente, parou de contatar qualquer pessoa ligada ao seu filho. Na era da hiperconectividade, o desaparecimento total de uma pegada digital é um forte indício biológico de óbito. O laudo pericial sobre a Range Rover também trouxe dados de balística e mecânica. Houve relatos de tiros dados para intimidar a vítima. A busca por projéteis ou marcas de impacto em árvores no sítio e na casa de Bola foi exaustiva. Cada fragmento de metal encontrado passava pelo comparador balístico. A ciência desvendou que o grupo de Bruno não apenas queria matar, mas queria garantir que não sobrasse nada. O uso de substâncias corrosivas e o manejo técnico do local do crime indicavam a presença de alguém que conhecia os trâmites da Polícia Civil. Alguém como Bola,
A contradição entre as alegações iniciais e os fatos científicos foi gritante. Bruno afirmou que Alisa era uma conhecida, que o estava perseguindo. A perícia no celular de Alisa, recuperado em partes, mostrou meses de diálogos que provavam uma relação de pressão e medo. A análise das contas bancárias de Bruno mostrou saques de vulto em datas próximas ao crime. Dinheiro que a polícia acredita ter sido usado para pagar o serviço de bola. A ciência econômica da investigação seguiu o rastro do dinheiro, enquanto a ciência biológica seguiu o rastro do sangue. O momento em que o delegado Edson Moreira confrontou Bruno com os laudos do luminol é um marco na investigação. O goleiro, acostumado a comandar o campo vai-o-sei, encurralado por reagentes químicos, a mancha de sangue no banco do passageiro não era apenas uma prova, era a voz de Alisa Samúdio exigindo justiça dentro da propriedade do seu algoz. A partir dali, a estratégia da defesa mudou de "ela tá viva" para "Bruno não sabia de nada", uma tentativa desesperada de isolar o ídolo da execução material. Mas a perícia já havia provado a conexão. O carro era de Bruno, os executores eram funcionários de Bruno, o local do cárcere era de Bruno e o interesse na morte era exclusivamente de Bruno. A ciência contradisse a alegação de Bruno de que ele era um pai preocupado. A análise forense do estado em que o bebê Bruninho foi encontrado, escondido em uma favela, em condições precárias, sob os cuidados de terceiros que não tinham ligação com a família, menos provou o abandono material e moral. A preservação da vida da criança foi quase um milagre dentro de uma trama tão sombria. O fato de o bebê ter sido poupado não foi um ato de bondade, mas um erro de cálculo dos criminosos, que não previram que a criança seria o maior testemunho vivo da existência e do desaparecimento da mãe. Ao final desta etapa investigativa, a Polícia Civil de Minas Gerais possuía um dossiê técnico blindado. Eles tinham a cronologia por GPS, a confirmação biológica pelo DNA no sangue da Range Rover, a prova testemunhal técnica do adolescente e a análise de comportamento de um grupo criminoso organizado. O desaparecimento de Alisa Samúdio deixava de ser um disse-me-disse de celebridades, para se tornar um caso de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e sequestro, sustentado por laudos inquestionáveis. O palco agora se deslocava da cena do crime para o tribunal, onde o confronto entre a fama e a lei atingiria seu ápice. O palco da justiça foi montado na comarca de Contagem, em Minas Gerais, mas os ecos das marteladas da juíza Marícia Fabiane Lopes ecoaram por todo o território nacional. O julgamento do caso Bruno não foi apenas um processo jurídico. Foi um evento cultural que colocou em xeque a ideia de que o ídolo está acima da lei. A transição da fase de inquérito para o plenário do júri foi marcada por uma guerra de nervos, onde a ausência do corpo de Alisa Samúdio se tornou a peça central de um xadrez psicológico e legal. A defesa, ciente da gravidade das provas técnicas apresentadas pela perícia, apostou todas as suas fichas em uma máxima antiga do direito penal: sem corpo não há crime. Mas eles não contavam com o peso das evidências indiretas e com a rachadura na lealdade do círculo íntimo do goleiro. Este é o ato 3. O confronto final. As teses de defesa foram, desde o início, erráticas e imutáveis. Inicialmente, tentou-se a negação absoluta. Bruno Macarrão e os outros envolvidos mantinham um pacto de silêncio que parecia inquebrável. Os advogados de defesa, liderados em momentos distintos por figuras polêmicas como Hércio Quaresma, tentaram desqualificar Alisa Samúdio perante os jurados. Eles remexeram em seu passado, trouxeram à tona sua participação em filmes adultos e tentaram pintá-la como uma oportunista queitária, escondida no exterior com o intuito de extorquir o jogador. Era a clássica tática de culpabilização da vítima. No entanto, o Ministério Público, representado pelo promotor Henri Wagner Vasconcelos, preparou uma contraofensiva baseada na lógica fria. O promotor não precisava de um cadáver para provar que uma vida havia sido ceifada. Ele precisava provar que a vida de Alisa havia sido interrompida por um encadeamento de fatos que só levavam a uma conclusão: o extermínio. A grande polêmica jurídica residia no conceito de corpo de delito indireto.
A defesa argumentava que, sem a necropsia, era impossível determinar a causa da morte, ou mesmo se a morte ocorrera. Juridicamente, eles buscavam o relaxamento da prisão por falta de materialidade, mas a acusação sustentou que a materialidade estava presente no sangue encontrado na Range Rover, no sumiço total dos rastros digitais de Alisa e nos depoimentos que narravam a execução. O direito brasileiro admite que, quando o criminoso oculta o cadáver com eficácia, as provas testemunhais e periciais adjacentes suprem a ausência do corpo. Essa tese foi o pilar que sustentou a condenação e evitou que o caso fosse anulado por uma tecnicalidade. O julgamento, ocorrido em sessões tensas iniciadas em novembro de 2012 para alguns réus e março de 2013 para Bruno, foi marcado por momentos cinematográficos. O maior deles foi, sem dúvida, a quebra da lealdade de Luiz Henrique Romão, o Macarrão. Durante o seu interrogatório, o homem que era a sombra de Bruno decidiu falar. Chorando, Macarrão admitiu que Alisa Samúdio foi levada para a morte, mas tentou blindar Bruno de ser o mandante direto, alegando que alguém havia dado a ordem. No entanto, ao confessar a sua participação e confirmar que Alisa fora entregue a um executor, ele implodiu a tese da defesa de que a jovem estaria viva. A confissão de Macarrão foi o golpe de misericórdia no pacto de silêncio. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, mas sua fala selou o destino de Bruno Fernandes. Dentro do plenário, o confronto entre o promotor Henry Wagner e o goleiro Bruno foi um duelo de personalidades. O promotor descrevia Bruno como um narcisista maligno, um homem que via pessoas como objetos descartáveis. Bruno, por outro lado, tentava manter uma postura de resignação, ora rezando com a Bíblia nas mãos, ora chorando quando se falava do filho. Mas os jurados, 7 cidadãos comuns, estavam atentos às contradições. Bruno acabou confessando, em um depoimento ambíguo, que sabia que Alisa fora morta, mas que não fora ele quem ordenara. Ele tentou jogar a culpa integralmente em Macarrão e no primo adolescente, descrevendo-se como alguém que apenas aceitou o fato consumado. Para o júri, essa versão não se sustentava. Como um líder tão dominante como Bruno, o capitão do time, seria um mero espectador passivo do sequestro e morte da mãe de seu filho, dentro de suas próprias propriedades. A tese do Ministério Público era de homicídio triplamente qualificado, motivo torpe para não pagar pensão e salvar a carreira, meio cruel pela forma como ela foi morta e ocultada, e recurso que dificultou a defesa da vítima à emboscada. O promotor detalhou o papel de cada réu. Macarrão era o logístico, Bruno era o mentor e financiador, Bola era o braço armado, o executor frio. A figura de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, trouxe um elemento de terror ao julgamento. Ele era descrito como um homem capaz de dissolver ossos e treinar cães para apagar vestígios. Embora a história dos cães nunca tenha sido provada cabalmente em laboratório, ela serviu para ilustrar a perversidade do grupo no imaginário popular e no conselho de sentença. As dúvidas persistentes e teorias secundárias ainda assombram o caso. Onde estariam os restos mortais de Alisa? Durante anos, cartas anônimas e depoimentos de presidiários apontaram para diversos locais: o fundo de um lago, enterrada sob o piso de uma casa, ou mesmo incinerada em um forno industrial. A Polícia Mineira realizou diversas escavações baseadas nessas denúncias, mas todas foram infrutíferas. A falta de um local de sepultamento impede que a família de Alisa realize um funeral, mantendo uma ferida aberta que a justiça por si só não consegue fechar. Alguns teóricos da conspiração chegaram a sugerir que outras figuras do submundo do futebol estariam envolvidas. Mas a investigação nunca encontrou provas concretas de uma rede maior, além do círculo íntimo de Bruno. Veredito de Bruno Fernandes de Souza foi anunciado na madrugada de 8 de março de 2013. A sentença foi lida sob um silêncio sepulcral, 22 anos e 3 meses de prisão. Bruno foi condenado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A juíza Maricha destacou na sentença que a culpabilidade era elevada, dada a frieza e a premeditação. O ídolo estava oficialmente caído. Macarrão já havia sido condenado a 15 anos. Bola, o executor, recebeu uma pena de 22 anos. Outros envolvidos, como a ex-mulher de Bruno, Daiane, foram absolvidos ou receberam penas menores
por crimes de auxílio. O confronto jurídico no caso Alisa Samúdio foi acima de tudo uma batalha pela verdade em um cenário de manipulação. A defesa tentou usar o poder da fama e a ausência do corpo como escudos, mas a acusação usou a lógica da cadeia de custódia dos fatos. A Justiça Mineira deu um recado claro: o status de celebridade não confere licença para matar. No entanto, a condenação de Bruno não encerrou as controvérsias. O sistema prisional brasileiro, com suas progressões de regime, logo se tornaria um novo campo de batalha, onde a sociedade questionaria se 22 anos eram suficientes para pagar por um crime tão bárbaro. A psicologia dos jurados foi influenciada não apenas pelas fotos de sangue no carro, mas pela imagem de Bruninho, o bebê que sobreviveu, a trama que consumiu sua mãe, a presença da criança, sob a guarda da avó materna, Dona Sônia. Era a prova viva da existência de Alisa. Durante o julgamento, a figura de Dona Sônia foi o contraponto moral ao cinismo dos réus. Ela não buscava vingança. Buscava o direito de dar um enterro digno à filha e de garantir que o neto soubesse a verdade sobre sua origem. O confronto no tribunal foi o ápice de uma tragédia que misturou paixão, poder e morte, deixando o Brasil em uma reflexão profunda sobre o que realmente acontece quando as luzes dos estádios se apagam e os monstros particulares dos ídolos saem para caçar. O martelo da justiça bateu, mas o encerramento do julgamento em Contagem não significou o fim da agonia para a família de Alisa Samúdio, nem o desaparecimento do caso das manchetes nacionais. O período PS Condenica de Bruno Fernandes de Souza abriu um novo e controverso capítulo no direito penal brasileiro, expondo as entranhas de um sistema que equilibra a punição rigorosa com o direito à ressocialização. Enquanto o ex-goleiro iniciava o cumprimento de sua pena em regime fechado, o Brasil passava a observar, com uma mistura de fascínio e indignação, as tentativas de um ídolo caído em retomar sua vida sob a luz dos refletores, enquanto o corpo de sua vítima permanecia oculto, negando à família o rito básico do sepultamento. A progressão de regime de Bruno tornou-se um dos debates mais acalorados da última década. No Brasil, o cumprimento de pena para crimes hediondos permite que, após uma fração do tempo total, o detento migre para regimes mais brandos. Bruno passou do regime fechado para o semiaberto. E as imagens do jogador saindo da prisão para assinar contratos com clubes de divisões menores, menos como o Montes Claros, o Boa Esporte e o Rio Branco, geraram ondas de protestos em todo o país. A questão que se impunha não era apenas jurídica, mas moral. Um homem condenado por um crime tão bárbaro, que ainda ocultava o paradeiro dos restos mortais da vítima, teria o direito ético de retornar a um posto de visibilidade e influência social? Patrocinadores abandonaram clubes, torcidas se dividiram, e o debate sobre a segunda chance foi testado ao limite máximo. Enquanto o Bruno lutava para calçar as luvas novamente, o verdadeiro legado do caso se manifestava na esfera legislativa e social. O assassinato de Alisa Samúdio, embora ocorrido antes da tipificação oficial do feminicídio no Brasil em 2015, foi um dos catalisadores fundamentais para essa mudança na lei. A crueldade empregada à motivação baseada no controle do corpo e da vida da mulher, e o desprezo pela maternidade de Alisa serviram como exemplos didáticos para juristas e legisladores sobre a necessidade de penas mais severas para crimes cometidos em razão do gênero. O caso Alisa Samúdio ajudou a sociedade a entender que o que Bruno chamava de problema pessoal era, na verdade, uma manifestação letal do patriarcado e do narcisismo tóxico. No epicentro dessa tragédia, uma figura emergiu com uma força silenciosa e inquebrável: Sônia Samúdio, a mãe de Alisa. Sônia não apenas lutou pela condenação dos assassinos, mas assumiu a criação de Bruninho, o filho que sobreviveu à trama que consumiu sua mãe. A jornada de Bruninho é marcada por uma ironia trágica e poética. Um menino, que cresceu sob a sombra do crime do pai, desenvolveu um talento excepcional para o futebol, seguindo curiosamente a mesma posição de Bruno IV. O gol. A trajetória desse jovem, que hoje busca profissionalizar-se, é um testemunho de resiliência. Ele representa o futuro que a Alisa tentou garantir ao lutar pelo reconhecimento de paternidade. Um futuro que agora ele constrói com o sobrenome Samúdio, honrando a memória da mãe que o protegeu até o último instante.
integrando os fatos que orbitam este caso. Existem detalhes que a memória popular muitas vezes simplifica, mas que a história preserva com rigor. Um dos fatos históricos mais marcantes deste processo foi a utilização do habeas corpus preventivo e as diversas tentativas da defesa de Bruno em anular o processo, alegando cerceamento de defesa. O caso passou por todas as instâncias do Judiciário, incluindo o Supremo Tribunal Federal, consolidando jurisprudências importantes sobre a prisão, após condenação em segunda instância, e sobre a validade de provas indiretas em crimes de homicídio. O caso Bruno ensinou ao direito brasileiro que o silêncio do réu e a ocultação do cadáver não são garantias de impunidade na era da perícia digital e da inteligência policial. Existem curiosidades técnicas que revelam a profundidade da investigação. O apelido Macarrão, dado a Luiz Henrique Romão, tem uma origem curiosa na infância do réu, mas no mundo do crime ele se tornou sinônimo de lealdade cega. Um fato extra pouco divulgado é que Macarrão tinha uma tatuagem nas costas com os dizeres: Bruno, amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro, uma prova física da codependência que alimentou o plano criminoso. Outra curiosidade sombria envolve a figura do Bola. Durante a investigação, descobriu-se que seu registro na Polícia Civil já era marcado por controvérsias e processos administrativos, o que levanta a questão sobre como o sistema permitiu que um homem com aquele perfil operasse nas sombras por tanto tempo. A história dos cães Pitbull, que supostamente teriam participado da ocultação dos restos mortais, embora tenha gerado um pavor coletivo, nunca foi confirmada por exames de DNA em resíduos gástricos dos animais, permanecendo como uma das lendas urbanas mais macabras e persistentes do caso. A reflexão final que o caso Alisa Samudio nos impõe é sobre a natureza da idolatria. Como sociedade, muitas vezes perdoamos o imperdoável em nome do talento esportivo ou da fama. Bruno não agiu sozinho. Ele foi sustentado por uma rede de apoio, por amigos que silenciaram e por uma cultura que, inicialmente, duvidou da vítima. A justiça penal cumpriu seu papel, mas a justiça social ainda está em processo. Alisa não é apenas um nome em um processo. Ela é a representação de milhares de mulheres que enfrentam a violência, no silêncio de seus lares e na solidão de suas lutas judiciais. O desaparecimento de Alisa Samudio mudou a forma como a polícia investiga desaparecimentos de mulheres no Brasil. Hoje, protocolos de busca imediata e a valorização do relato da vítima de ameaça são diretrizes que ganharam força após a falha gritante do Estado em 2009, quando a primeira denúncia de Alisa foi negligenciada. O sangue que brilhou no luminol dentro daquela Range Rover preta iluminou também as falhas de um sistema que precisava evoluir. A vida de Alisa Samudio foi o preço amargo pago para que o Brasil despertasse para a urgência da proteção à mulher e para a desconstrução do mito do ídolo intocável. Concluímos este dossiê com a certeza de que a verdade, por mais que tentem enterrá-la, sempre encontra um caminho para a superfície. Seja através de uma mancha de sangue invisível, de um sinal de celular em uma torre remota, ou do olhar de um filho que carrega no rosto as feições do pai. Mas no coração, a força da mãe. A história de Alisa Samudio é um lembrete de que o poder e a fama podem comprar o silêncio por um tempo, mas nunca podem apagar a memória e a sede por justiça. O túmulo de Alisa pode estar vazio, mas sua história está cheia de significados que continuam a moldar o futuro do nosso país. Este foi um mergulho profundo do canal Dissecando Crimes Reais, no caso que paralisou o Brasil. A investigação termina aqui, mas a reflexão deve continuar em cada um de nós. Agradecemos por nos acompanhar nesta jornada analítica e técnica. Se você busca a verdade além das manchetes e valoriza o rigor da investigação forense, sua presença aqui é fundamental. Se este documentário ajudou você a entender a complexidade técnica e humana do caso Alisa Samudio, não esqueça de se inscrever no canal Dissecando Crimes Reais. O seu like ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas que buscam justiça e informação de qualidade. Agora, queremos ouvir a sua opinião.
Você acredita que a justiça brasileira foi rigorosa o suficiente com o goleiro Bruno? Ou a progressão de pena para o regime semiaberto foi um erro diante da ocultação do corpo? Deixe seu comentário abaixo, participe do debate e compartilhe este vídeo em suas redes sociais. Eu sou o seu guia nesta investigação e nos vemos no próximo crime, onde continuaremos a buscar a verdade que se esconde nas sombras.